Olá pessoal, nessa aula de hoje nós vamos conversar um pouco sobre áreas de superfície aqui sobre a ótica do cálculo 4, para a gente usar isso aqui como uma introdução para daqui a pouco, na semana que vem, a gente falar de um dos últimos temas que a gente vai conversar aqui, que é a integral de superfície e depois o teorema de Stokes. Então eu não vou perder muito tempo aqui com a demonstração de tudo isso, apesar dela estar bem explicadinha ali no livro do Stewart. Então, se você quiser ver, acompanhe por lá. Eu vou mais passar só a fórmula, treinar isso aqui com vocês um pouquinho para a gente poder ir seguindo com o que mais interessa, que é o que vem depois, que é a ideia do seguinte. Imagina que eu tenho uma função R parametrizada em U e V da seguinte maneira. Uma função R que depende de U e V, que ela é dada por x de U e V na direção I, mais y de U e V na direção J, mais e de U e V na direção K. Tá vendo que eu peguei as três componentes da minha função? É como se essa função R fosse xi mais yj mais ek, só que eu parametrizei o x, o y e o z, isso é fundamental, em só duas coordenadas. Eu quero trabalhar sempre com duas aqui. A área dessa superfície, isso está provadinho ali no Stewart, ele faz aquele reticulado, lembra? Depois ele faz as multiplicações de projeções para calcular tudo bonitinho, como se fosse uma integral. Tanto isso vai virar uma integral daqui a algum tempo. É dada por integral dupla na região D, onde D é o domínio desse U e V da parametrização que você criou ali no começo, do módulo do produto vetorial de RU com RV. É muito comum aqui no cálculo também, a gente usou isso pouco aqui, mas quando você tem uma determinada função e você coloca um subíndice nela, esse subíndice indica aqui para a gente no cálculo em relação a quem que você está derivando todas as entradas. Por exemplo, o que é RU? É a função R, ó, RU é a derivada de x em relação a U na direção I, mais a derivada de y em relação a U na direção J, mais a derivada de z em relação a U na direção K. Entenderam? O RU é a derivada desses três caras aqui, ó, em relação a U. Da mesma forma, pensando de maneira análoga, quem seria RV? Vejam que eu usei o IV, que são meus fatores de parametrização que eu tenho desde o começo. O que seria RV? Seria a derivada dessa em relação a V, mantém o I, tá? Mais a derivada dessa em relação a J, mais a derivada dessa, a derivada dessa em relação a V na direção J, mais a derivada dessa de novo em relação a V na direção K. Então RU são três derivadas em relação a U, RV são as três derivadas em relação a V. Então a área da superfície é a integral dupla na região D, que é o domínio de UV, do módulo do produto vetorial RU com RV dA, onde na prática você sabe que esse dA vai acabar sendo substituído por du dv ou dv du na ordem que você achar mais adequada em cada momento, que é onde você vai fazer a substituição dessa integral dupla, algo que a gente já fez bastante no passado. Então um exemplo para a gente treinar isso seria: como eu calculo a área de uma esfera de raio A? É uma superfície, é uma área de superfície, eu quero saber. Como que eu calculo isso? Primeira coisa, eu preciso pensar nessa esfera e usar para ela uma parametrização em duas componentes somente. E nós já vimos lá em coordenadas esféricas que você pode parametrizar uma esfera parametrizando o x por A seno φ cosseno θ, o y é A seno φ seno θ e o z é A cosseno φ. Nós já vimos isso lá no passado. Qualquer dúvida, volte lá naquelas aulas. Vocês lembram que a gente pegava o plano, aí deixava o φ variar de 0 até π, e o θ era fazer um círculo. Então a gente fazia o círculo e deixava o ângulo φ variar de onde esse círculo estava subindo e descendo. Dava uma esfera certinha, se vocês lembrarem. Então vejam que o φ varia de 0 a π, e o θ varia entre 0 e 2π. Então, para poder calcular a área dessa esfera, eu preciso primeiro calcular isso aqui, ó. Eu não estou nem olhando para o módulo ainda. Eu quero calcular o produto vetorial RU com RV. Para fazer o produto vetorial RU, RV, essa resolução nem é tão difícil, mas ela vai ficar extensa, tá? Então, muito provavelmente, eu vou ter que fazer algumas pausas. Uma, eu acho que já vai dar, para poder terminar a conta do lado de cá já já. Então, isso aqui eu vou fazer por aquela regrinha do determinante, né? I, J, K. Aí, o que seria o RU? O RU tá aqui, ó. Seria a derivada em relação a U. No caso, deixa eu já arrumar, né? Estou usando RU e RV, mas isso não é esperto, porque o meu U e meu V agora
são φ e θ. Então seria Rφ e Rθ. Estou copiando da fórmula, mas o melhor já era usar φ e θ, que são minha parametrização daqui. Ah, e o A não está na parametrização? Não. O A é um valor constante, ó, dado lá no enunciado. É como se o A fosse 5, por exemplo. Então, voltando, eu teria IJK. Aí, quais são as três entradas que eu vou pôr aqui? Ó? É o Rφ. O que é Rφ? É essa derivada em relação a φ, depois essa derivada em relação a φ, depois essa derivada em relação a φ. Me ajudem. Como que é a primeira derivada em relação a φ? Fica A. Vou até colocar mais espaço no IJK aqui, senão vai ficar esquisito. Ó. A cosseno φ, cosseno θ. O próximo, esse aqui, ó, deriva em relação a φ. A cosseno φ, seno θ. Difícil, seno θ. E a última seria menos A seno φ. Agora, o que seria a Rθ, que vai ser a terceira linha? São as três derivadas em relação a θ. Deriva essa em relação a θ. A seno φ seno θ, mas tem um menos aqui junto na frente, né? Onde eu vou colocar esse menos, já ficou apertado aqui, ó. Vamos apagando. Tem um menos aqui, eu coloco o determinante para cá. Aí o próximo, ó, deriva essa em relação a θ. A seno φ cosseno θ, e essa em relação a θ vai ficar zero, porque não tem θ aqui, ó. Então, só organizando, ó, I, J, K. Já paguei um monte de coisa. Aí, terminando de fazer esse determinante, me ajudem com as contas aqui, ó, só para colocar aqui. A primeira multiplicação que eu tenho vai dar zero. Vamos pensar assim, vamos pensar nas direções já, ó. Na direção I, o que eu vou ter na direção I? Aqui vai dar zero. E depois vai ter uma multiplicação na direção I, ó, que é esse vezes esse vezes esse, ó. Ficaria menos negativo, positivo e positivo. Mas como está no sentido da diagonal secundária, vai acabar ficando positivo no final. Então vai ficar A ao quadrado. Ó, seno φ, seno φ. Seno ao quadrado de φ. E ainda teria um cosseno θ na direção I. Esse seria o primeiro termo que eu teria. Vamos pensar agora na direção J. Na direção J eu teria um termo aqui, ó, que é esse vezes esse vezes esse. E depois no outro sentido daria zero, porque o zero vai pegar ele aqui, ó. Então é só o primeiro mesmo, ó. Esse com esse vai ficar, ó, mais A ao quadrado seno ao quadrado de φ seno θ na direção J. E agora basta ver a direção K, o que vai acontecer. Vamos ver, ó. A primeira que eu vou ter vai ser essa aqui, ó. K A ao quadrado, seno φ, cosseno ao quadrado de θ. Então, mais, ó, A ao quadrado, seno φ, cosseno ao quadrado de θ. Tô com medo de não ter cabido na lousa, deixa eu ver. Entrou ainda, né? Ficou no cantinho, mas entrou. Daria isso. E tem mais uma direção K, que seria essa aqui, ó. Como é que ficaria, ó? Mais A ao quadrado, seno φ, cosseno φ. E no final daria seno ao quadrado de θ. Tudo isso aqui na direção K. Dá para melhorar um pouquinho, ó. Vamos pensar o que dá para juntar aqui em relação a essas. Nas duas primeiras nada, então eu vou só copiar. Agora olhem que nessa última aqui, ó, olha o que eu tenho, ó. Elas são praticamente iguais, ó. A ao quadrado, seno φ, cosseno φ é igual nas duas. A única diferença é que no final dessa aqui é um cosseno ao quadrado de θ e aqui é um seno ao quadrado de θ. Mas olha só, se você pegar essa parte comum e colocar em evidência, ó, coloca em evidência isso e isso. Aqui vai sobrar cosseno ao quadrado de θ. Aqui vai sobrar seno ao quadrado de θ, que dá 1. Vai dar 1 dentro do parênteses, vai sumir. Então vai acabar acontecendo quando você colocar isso aqui em evidência, que esse último termo vai ficar assim, ó. A ao quadrado, seno φ, cosseno φ, na direção K. Então ficou assim a minha expressão, ó, voltando. A ao quadrado, seno ao quadrado de φ, cosseno θ, I. Mais A ao quadrado, seno ao quadrado de φ, seno de θ, J. E o último ficou A ao quadrado, seno φ,
cosseno φ na direção K. Beleza? Só que notem que isso aqui é só o produto do RU com RV, que no caso é Rφ e Rθ. Se eu quiser fazer o módulo, como é que eu faço o módulo? O módulo é a raiz quadrada das três coordenadas, agora sem IJK, essa coordenada ao quadrado, mais essa coordenada ao quadrado, mais essa coordenada ao quadrado. Então, o módulo de Rφ, produto vetorial, com Rθ, ó, Rφ e Rθ é essa linha gigante que eu tenho aqui. Se eu quiser fazer ele em módulo, eu vou ter a raiz quadrada de... Faz essa primeira entrada ao quadrado. É simples, ó. Fica a quarta, seno a quarta de φ, cosseno ao quadrado de θ. Essa aqui agora, ó, fica quase igual. A quarta, seno a quarta de φ, seno ao quadrado de θ. E só falta essa última aqui, ó, que vai dar a quarta, seno ao quadrado de φ, cosseno ao quadrado de φ. Ficou isso, ó. Esse é o módulo desse produto vetorial, que é o que eu vou colocar aqui dentro. Tá vendo? Tem um longo caminho para seguir ainda. Então essa é a hora que eu dou a pausa no vídeo, para quando eu voltar aqui, eu já começar a melhorar essa conta aqui um pouquinho. Tudo bem? Então só um segundinho que eu já volto para cá com essa parte da lousa em branco. Então, pessoal, voltando, olha só, a gente parou aqui e agora eu vou tentar melhorar essa expressão um pouquinho. Ainda estou com aquele módulo lá que eu quero terminar de calcular. Notem que se a gente olhar para esses dois primeiros elementos que eu tenho aqui, ó, olha que simples, ó. A quarta seno a quarta de φ, e aqui eu também tenho, ó, a quarta seno a quarta de φ. Se eu colocar em evidência, ó, vou marcar por aqui, ó, a quarta seno a quarta de φ e a quarta seno a quarta de φ, olha o que vai sobrar do primeiro termo, cosseno ao quadrado de θ, e no segundo, seno ao quadrado de θ. Então vai ficar um parênteses assim, cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ, que é 1, vai sumir. Então aquilo lá vai virar, ó, raiz quadrada de a quarta, seno a quarta de φ, pequena raiz, mais o último termo eu não mexi ainda, a ao quadrado, seno ao quadrado de φ, cosseno ao quadrado de φ. Agora notem que esse seno a quarta de φ é como se fosse seno ao quadrado de φ, seno ao quadrado de φ. Se a gente colocar então, ó, a quarta seno ao quadrado de φ em evidência, entendeu? Só a parte do quadrado. Aqui ainda vai sobrar um seno ao quadrado de φ, porque ele está a quarta. Então isso aqui vai ficar assim, essa eu vou até fazer, ó. Se eu colocar em evidência a quarta seno ao quadrado de φ, no primeiro termo vai sobrar seno ao quadrado de φ, e no segundo termo vai sobrar cosseno ao quadrado de φ. Aí isso aqui vai dar 1, esse parênteses está multiplicando, não muda nada. Então olha que sobrou, ó, raiz quadrada de a quarta, seno ao quadrado de, pus θ aqui, mas seria φ. Seno ao quadrado de φ. E eu posso, sem mais delongas, fazer a raiz daqui. Trocar esse a quarta por a ao quadrado e trocar o seno ao quadrado de φ simplesmente por seno de φ. Ah, professor, mas não seria módulo do seno de φ? Sim, mas como eu já sei desde o começo que o φ só varia entre 0 e a π, eu sei que o seno já é positivo, não faz a menor diferença colocar o módulo ali. Então olha o que deu, ó. Então voltando ali para a fórmula, eu sei que a área dessa superfície é a integral dupla na região D disso aqui, ou seja, a ao quadrado seno φ dA. E eu posso também fazer a substituição. Que ordem que eu vou fazer? Eu vou fazer φ primeiro e θ depois. Então vai ficar assim, ó, integral de 0 a 2π, que é o intervalo do θ, integral de 0 a π de a ao quadrado, seno φ dφ dθ. Me ajudem com essas contas aqui, tomara que caiba agora. Primeira integral que eu tenho que fazer, ó, vou jogar esse a ao quadrado para fora já, tá? Então vai ficar assim, a ao quadrado, integral de 0 a 2π, e agora eu vou fazer essa, ó. Qual que é a integral de seno φ? É menos cosseno φ, onde o φ varia de 0 a π. Se eu trocar por π, cosseno de π é menos 1, que com esse menos da frente aqui fica 1.
menos o cosseno de zero, que também é 1, vai acabar dando 2. Então isso aqui, faltou o dθ. Então isso aqui vai dar a ao quadrado, que multiplica a integral de 0 a 2π de 2 dθ. A integral de 2 dθ é 2θ. Então fica a ao quadrado vezes 2θ, onde o θ varia de 0 a 2π. Quando for 0, ele zera mesmo, e quando for 2π, fica 2π. Então, 2 vezes 2π vai dar 4π. Então, a gente vai ter aqui, ó, 4π ao quadrado. Que se você parasse para pensar desde o começo, é a fórmula da superfície de uma esfera. 4π é r ao quadrado. Olha o que eu pedi. A esfera de raio A. Então, a fórmula deveria ser 4π ao quadrado, que é exatamente o que a gente achou aqui. Então, agora, quando você for dar aula no ensino médio, você já sabe da onde vem aquela fórmula do 4π r ao quadrado. Eu só espero que você tenha um pouquinho de discernimento e não tente fazer isso com o seu aluno do ensino médio, porque eu tenho a leve impressão que ele não vai entender, tá bom? Por enquanto é isso, pessoal. Tchau e até o próximo vídeo.